Bom dia, quarto ano. Nós vamos estar fazendo uma revisão, da atividade de ontem. Eu vou estar postando aqui para vocês esse vídeo, fazendo as correções. E nós vamos começar com ciências. Os animais se alimentam. Vamos aprender que os animais precisam de energia e de nutrientes, os alimentos para sobreviver, para crescer, de que os animais se alimentam. Eles se alimentam de outros seres vivos, e se alimentam também de alguns seres não vivos. Por exemplo, a água é um alimento para eles, mas para ter energia, eles também precisam de se alimentar de outros seres vivos, de outros animais, de plantas. Então nós vamos ler as atividades da página 58 a 59. Nós vamos conhecer os animais herbívoros, onívoros, carnívoros, detritívoros. Detritívoros. Então vamos para lá. Depois, matemática, nós vamos fazer a análise de um gráfico, a página 20 e 21, ok? Então vamos para lá. Ok. Os animais se alimentam. Então nós vamos falar agora sobre a classificação de acordo com o tipo de alimento que esses animais consomem. Herbívoros, vamos começar pelos herbívoros. São os animais, alimentos somente de plantas. Os herbívoros podem se alimentar de partes de plantas, como folhas, frutos, sementes, raízes, o néctar, que é um tipo, o néctar é como se fosse um suco, que tem dentro da planta, que o animal se alimenta. O beija-flor se alimenta do néctar, a abelha se alimenta do néctar, Então temos aqui, animais herbívoros, o gafanhoto, coelho, boi, são alguns exemplos. A cutia é um animal herbívoro que se alimenta de partes de plantas, mede 50 centímetros. A cutia parece muito com a capivara, Ok? Vamos agora para os animais carnívoros. Os animais carnívoros alimentam somente de outros animais, Eles costumam matar animais que lhes servem de alimento, como uma serpente ao comer o rato, a joaninha, a onça e o tubarão são exemplos de animais carnívoros. A raposa brasileira é um animal carnívoro que se alimenta de aves, roedores e insetos, como um gafanhoto. Mede cerca de 60 centímetros de comprimento sem a cauda. Vamos aqui, os animais onívoros. Os animais onívoros se alimentam tanto de animais como de plantas. Quer dizer, eles também comem plantas, mas também comem outros animais, carne. O ser humano, o lobo-guará e o tucano são exemplos de animais onívoros, que come, ao mesmo tempo que come planta, também come carne, come outros animais. Então tá aqui, o coati é um animal onívoro que se alimenta de frutas e animais invertebrados. Animais invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral, certo? Mede cerca de 60 centímetros de comprimento sem a cauda. Então tá aqui, o coati. Ok? Então, os onívoros. Agora vamos conhecer
Os animais detritívoros, eles alimentam-se de restos de plantas e de animais em decomposição, né? Então são animais que comem animais que já estão mortos, já estão apodrecendo, certo? Também são detritívoros os animais que se alimentam de fezes de outros animais. Eca! Que animaizinhos mais porcos, hein? Mas eles se alimentam, tá? E a gente precisa dele. O urubu, né? Já pensou? Morre um animal ali no meio da estrada. Se não vai lá o urubu para comer aquele animal, fica aquele mau cheiro, né? Então, os animais detritívoros, eles são importantes nessa função, né? De como se fosse uma limpeza, né? Também são detritívoros animais que se alimentam de fezes, olha só. O exemplo mais comum são os urubus, as hienas e algumas espécies de besouros e moscas. O urubu-rei é um animal detritívoro que se alimenta apenas de carcaça de animais mortos. Mede cerca de 80 centímetros de envergadura. É bem grande, né, o urubu-rei? Ó, herbívoros. A vegetação, frequentemente rústica e difícil de ser quebrada fisicamente, mas os herbívoros necessitam processar grande quantidade delas, né, para que eles consigam capturar sua energia, né? Portanto, os herbívoros gastam grande quantidade de seu tempo alimentando-se. Muitos possuem adaptações surpreendentes para alimentarem-se, como a tromba, né, o nariz flexível do elefante, né, muitas partes da boca que trituram, cortam e retalham evoluíram nos invertebrados para a ingestão de plantas, e os dentes dos vertebrados herbívoros foram moldados pela seleção para triturar, cortar, retalhar e processar a matéria bruta das plantas. Então, o processo digestivo dos herbívoros pode ser também altamente especializado. Quer dizer, você vê que a vaca, ela pasta, ela vai comendo aquela planta, ela vai comendo capim, comendo. Só que o capim ele não foi totalmente digerido, então ele vai para o estômago dela, depois ela consegue trazer aquele alimento que estava no estômago na boca novamente para continuar mastigando, né? São processos diferentes, né? Que cada animal, os dentes dos carnívoros são dentes fortes, dentes que cortam, né? Então vamos lá, vamos começar a responder, né? Agora nós terminamos de ler, né, a página 58, né? Vamos aqui agora para a página 59, certo? É a primeira resposta aqui. Vamos lá. As frases a seguir estão incorretas. Aqui, converse com seus colegas e faça as correções. Justifique as suas respostas. Então vamos lá. Aqui, essas respostas aqui são possibilidades, não quer dizer que você possa ter uma opinião, tá bom? De possibilidade. Então vamos lá. O ser humano é um animal carnívoro porque se alimenta de carne. Isso é verdadeiro? Não. Tem gente que não se alimenta nem de carne, né? O ser humano ele é tanto carnívoro quanto herbívoro, né, gente? Então vamos lá. O ser humano, quando a gente fala que o ser humano é um animal, tá? A gente está falando que é um animal racional, né? Que tem raciocínio, ok? Então o ser humano é um animal onívoro, porque se alimenta de animais, aqui ó, se alimenta de animais e se alimenta de plantas, ok? Então o ser humano é um animal onívoro, ok? O louva-a-Deus
ele se alimenta somente de outros insetos, mas não pode ser considerado carnívoro, pois não come carne. Aí vamos lá. A resposta certa: o louva-a-Deus se alimenta de outros insetos, por isso ele é considerado carnívoro. Então, carnívoro é quando o animal vai e se alimenta de outro animal, certo? De outro ser vivo. Não é porque quando ele come outro inseto, ele automaticamente é um animal carnívoro, tá? Se ele comesse plantas somente, aí não seria carnívoro. Mas o louva-a-Deus, presta atenção nisso. Ele é um animal carnívoro porque ele se alimenta de outros insetos, tá certo? Então, carnívoro não é só que come carne, mas também que come outros seres vivos, né? No caso aí, insetos. C. Os animais detrívoros. Agora só aqueles animais que se alimentam de animais que morrem e também de fezes de animais, né? Então, vamos lá. Os animais detritívoros alimentam somente de restos de animais. Isso é verdade? Não, não é verdade. Por quê? Porque os animais detrívoros, além de se alimentar de restos de animais, alimentos de restos de plantas e de animais, eles também se alimentam dos dejetos, que quer dizer o quê? De fezes, tá certo? Também se alimentam de fezes. Okay? Um exemplo disso é aquele besouro rola bosta, né? Que ele vai rolando a bosta, rolando, e ele come, coloca os ovinhos ali dentro daquela fezes, tá? Então, os animais detritívoros, eles não só comem resto de animais mortos, mas também de plantas e também de fezes, ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. 2. Usando um espelho, observe a sua dentição. Depois compare seus dentes com os dentes mostrados no esquema abaixo. Olha aqui. Aqui são os dentes de um animal carnívoro, certo? E do animal herbívoro. Então vamos lá. Os carnívoros, vamos observar aqui, eles possuem dentes caninos. Esses dentes aqui, certo? Então, caninos são dentes pontudos utilizados para furar e rasgar os alimentos. Então, os dentes caninos são esses. Só quem possui são os carnívoros, tá? Molares e pré-molares com superfície pontudas cortam e rasgam a carne. Aqui, molares e pré-molares, ok? São superfícies pontudas que cortam e rasgam a carne em pedaços menores. Incisivos seguram e cortam os alimentos, ok? Então, são esses dentes pequenininhos de baixo, ok? Agora vamos para os dentes. A dentição dos herbívoros são os que eles comem plantas. Os herbívoros, eles não possuem caninos, mas eles têm caninos reduzidos, são pequenininhos aqui, tá vendo?
E também possuem os molares, que são esses dentes aqui fortes, largos e achatados para esmagar e triturar os alimentos, certo? Aí vamos lá. Você acha que sua dentição é mais parecida com a de um animal herbívoro ou carnívoro? Explique. Aí vamos lá. O ser humano tem alguns dentes pontudos, como os carnívoros, e alguns dentes achatados, como os herbívoros. Isso ocorre porque o ser humano é um animal onívoro. Então, claro que o nosso dente não é tão pontudo, né? Igual a gente vê no filme aí dos vampiros. Não é, mas existe sim os nossos dentes, né? Que são pontudos, um pouquinho pontudos. E também temos os dentes de baixo que são achatados para que a gente possa triturar. E nós somos onívoros. O que são animais onívoros? São animais que se alimentam tanto de carne, de outros seres, como também de plantas, né? Então, nós estamos aí classificados, né, como que temos um pouquinho da dentição dos carnívoros, como temos também a dentição dos herbívoros, tá? B. Vamos para a letra B agora. Explique por que cuidar da saúde dos dentes é importante para a alimentação. Se os dentes não estiverem saudáveis ou se não houver dentes, não é possível mastigar os alimentos, ok? Vamos ver essa observação aqui sobre os carnívoros. Os carnívoros desenvolvem furtividade, velocidade, força, grandes mandíbulas, dentes afiados e fortes e membros para apreensão. Os carnívoros também desenvolvem meios notáveis de detectar a presa. Os morcegos utilizam a ecolocalização, como se fosse um radar, né? As serpentes detectam a radiação infravermelho do calor emitido pelos corpos de suas presas, né? Através da língua ela consegue fazer isso. E certos peixes detectam campos elétricos criados na água por sua presa. Adaptações para matar e ingerir a presa são diversas e altamente especializadas. Essas adaptações são especialmente importantes quando a presa é capaz de infligir danos ao seu predador. Uma cobra pode atacar com suas presas venenosas, utilizando o veneno para imobilizar, que podem incluir animais muito ativos que tenham dentes ou garras perigosas. Ok? Vamos agora aqui, ó, dar uma pausa agora para depois falar sobre matemática.